Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. Bora pra mais uma semana nessa segunda-feira que você começa bem informado. E hoje no Consumidor, a FGV foi condenada por falha ao comunicar nova data de prova. E no civil, a justiça decidiu que seguro não cobre perda total quando o condutor estava embriagado. No administrativo, auditores do Banco Central questionaram a acareação no caso Master. E no penal, prefeito e vereadores de Turilândia foram presos por suspeita de desvio de recursos públicos. E no penal eleitoral, a PF passou a considerar foragido o presidente do Instituto Voto Legal em investigação sobre supostas fraudes e irregularidades. E antes de passar para o episódio, a gente vai ler aqui o comentário da Gisele, que falou assim: "Gostaria de agradecer por salvar meu 2025. Vocês me deram um novo sentido na visão de notícias. Há anos decidi parar de assistir notícias em TV e vocês me mostraram o quanto é importante ficar informada. Obrigado por tudo e até 2026. A gente fica muito feliz com isso e a gente espera ter você com a gente no próximo ano, Gisele. Então bora pro último episódio de segunda-feira do ano. Peguem um café, coloquem um fone e bora entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E começando com o direito do consumidor, o 4º Juizado Especial Civil de Brasília condenou a FGV, banca do concurso do TRT da 24ª Região do Mato Grosso do Sul, por não comunicar de forma adequada a nova data de reaplicação da prova objetiva. A decisão trata a relação entre a candidata e a organizadora como relação de consumo, aplicando o Código de Defesa do Consumidor. A prova estava marcada para 9 de março de 2025, mas foi anulada para o cargo porque o número de questões aplicadas não bateu com o previsto no edital retificado. A FGV remarcou a reaplicação para 11 de maio de 2025 e a candidata afirmou que não recebeu aviso eficaz, o que teria levado a uma segunda viagem a Campo Grande, o local onde realizaria a prova, tendo gastos extras. A FGV disse que a reaplicação buscou preservar a lisura e a igualdade do certame e negou ato ilícito e prejuízo indenizável. Mas a magistrada entendeu que o problema foi erro exclusivo da organizadora e que faltou comunicação clara e eficiente, o que caracteriza falha na prestação do serviço, um conceito do CDC quando o serviço não é prestado com a segurança e informação esperadas. Com base no artigo 14 do CDC, que prevê responsabilidade objetiva, ou seja, sem necessidade de provar culpa, o juízo determinou ressarcimento integral das despesas comprovadas da segunda viagem, R$ 1.669,25, e fixou dano moral em R$ 4.000, por entender que o transtorno superou mero aborrecimento. A decisão ainda pode ser questionada por recurso. Mas e aí? Você já está se preparando para algum concurso ou 2026 vai ser o ano de começar para valer? A última semana do ano sempre puxa a gente para uma reflexão inevitável, e é o momento de rever o que funcionou, o que não deu certo e principalmente o que precisa mudar. Para quem estuda para concurso, esse balanço costuma pesar. Foram horas de estudo, muito esforço e a aprovação ainda não veio. Na maioria das vezes, não é falta de dedicação, é falta de ajuste de rota. Quem passa não estuda mais horas, mas sim estuda melhor, com método, estratégia, revisão certa e foco no que realmente cai. Talvez o problema nunca tenha sido você, mas a forma que você estuda. E é por isso que a Lolere preparou uma edição especial sobre como evoluir nos estudos para concursos em 2026, com a participação da servidora pública aprovada 6 vezes em concursos, Lúcia Aslan. Para receber essa edição especial, é só se inscrever na Lolere pelo link da descrição e ficar atento no seu e-mail. Agora me conta aqui nos comentários, você já está estudando ou vai começar a se preparar em 2026? E passando para o direito administrativo, a Associação Nacional dos Auditores do Banco Central divulgou nota dizendo ser difícil entender a necessidade de acareação envolvendo um diretor do Banco Central no âmbito das investigações do chamado caso Master, apontando possível impacto na atuação técnica e institucional da autarquia. A manifestação veio após decisão do ministro Dias Toffoli no STF, que manteve a participação do diretor do Banco Central na acareação com outros investigados. E para quem não conhece, a acareação é um ato usado para confrontar versões e esclarecer contradições relevantes para a investigação. Para a associação, causa estranhamento convocar um dirigente do Banco Central para um ato típico de investigação penal, porque o banco atua como regulador e supervisor do sistema financeiro. A entidade afirmou que isso pode gerar insegurança institucional, confundir os limites entre supervisão administrativa e persecução penal e criar a percepção de suspeita mesmo sem imputação formal. Na decisão, Toffoli afirmou que a acareação tem caráter instrutório,
voltado ao interesse público na apuração dos fatos, e que não implica responsabilização automática nem retira garantias legais do participante. Até agora, o Banco Central não divulgou posicionamento específico sobre a nota, e o caso segue em tramitação. E passando para o direito penal, o prefeito de Turilândia, no Maranhão, e vereadores do município foram presos preventivamente em operação que apura desvio de recursos públicos na administração municipal. A investigação é do Ministério Público do Maranhão, com apoio do GAECO, e as prisões foram autorizadas pelo Judiciário. Segundo as apurações, os agentes públicos são suspeitos de integrar uma organização criminosa voltada a desviar verbas por fraudes em contratos, direcionamento de licitações e uso de empresas de fachada, com prejuízo estimado em mais de 56 milhões de reais ainda em apuração. Entre os alvos estão o prefeito Paulo Curió, vereadores, familiares e também servidores, inclusive do setor contábil. A operação cumpriu dezenas de mandados de busca e apreensão em casas, repartições e empresas, com apreensão de documentos eletrônicos e registros financeiros. Parte dos investigados teve prisão preventiva decretada. Outros se apresentaram depois e passaram a cumprir medidas cautelares alternativas, como tornozeleira eletrônica. O MP aponta, em tese, crimes como organização criminosa, peculato, corrupção ativa e passiva, fraude em licitações e lavagem de dinheiro. Mas a tipificação final depende da evolução das provas. As preventivas foram mantidas após a audiência de custódia, por fundamentos como garantia da ordem pública, preservação da instrução e risco de reiteração. E o caso segue em tramitação com presunção de inocência. E no direito civil, a Justiça decidiu que seguradora não é obrigada a pagar indenização por perda total quando fica comprovado que o veículo era conduzido sob efeito de álcool no momento do acidente, por se tratar de uma hipótese de exclusão prevista na apólice. No caso, o segurado acionou o judiciário para receber indenização integral, mas a seguradora negou a cobertura com base em laudos e registros oficiais que indicaram embriaguez do condutor, situação expressamente listada no contrato como causa de exclusão de garantia. O juiz aplicou o artigo 768 do Código Civil, que prevê perda do direito à garantia quando o segurado agrava intencionalmente o risco do contrato, e entendeu que dirigir após ingerir álcool é um agravamento relevante ligado à escolha do condutor. A sentença também destacou boa-fé objetiva e equilíbrio contratual, reconhecendo como legítima a cláusula limitativa quando ela é clara e de conhecimento do segurado, e afirmou que o CDC não impede restrições contratuais razoáveis e informadas. A decisão ainda pode ser objeto de recurso e segue a orientação jurisprudencial de que a embriaguez comprovada e relacionada ao sinistro autoriza a recusa de cobertura. A Polícia Federal passou a considerar foragido o presidente do Instituto Voto Legal, após tentativas frustradas de cumprir o mandado judicial expedido no âmbito de uma investigação sobre supostas irregularidades envolvendo a entidade, segundo registros oficiais citados pela imprensa. De acordo com as informações divulgadas, o investigado não foi localizado nos endereços informados às autoridades. Com isso, a PF formalizou a condição de foragido e indicou que isso permite intensificar diligências, inclusive com comunicação a outros órgãos de segurança. O inquérito apura indícios de atuação irregular do Instituto Voto Legal em temas ligados ao sistema eleitoral e menciona possíveis crimes como falsidade ideológica e associação criminosa, entre outros ainda em análise. A PF não detalhou o alcance total das suspeitas por haver sigilo em parte do procedimento. Juridicamente, ser considerado foragido não é condenação. Indica descumprimento de ordem judicial ou não localização para atos do processo. E qualquer responsabilização depende de devido processo legal, com contraditório e ampla defesa. Até agora, não há manifestação pública da defesa sobre essa condição, e a investigação segue em curso, com presunção de inocência. E hoje nós vamos começar um novo quadro aqui no podcast, que é o giro pelas matérias de cada área específica do direito. Hoje a gente começa com o direito trabalhista. O Tribunal Superior do Trabalho determinou em liminar em dissídio coletivo a manutenção de 80% do efetivo da Petrobras durante a paralisação anunciada, visando assegurar serviços essenciais, o abastecimento de combustíveis e a segurança operacional, sem afastar o direito constitucional de greve. A mediação conduzida pelo Tribunal Superior do Trabalho entre a empresa brasileira de Correios e Telégrafos e representantes dos trabalhadores foi encerrada sem acordo, mantendo o impasse quanto à greve e preservando a possibilidade de judicialização do conflito coletivo. E, por fim, a segunda vara do trabalho de Limeira julgou improcedente pedido de integração de prêmio por economia de combustível ao salário.
ao entender que a parcela possui natureza indenizatória, nos termos do artigo 457, parágrafo 2º da CLT, por se tratar de liberalidade vinculada a desempenho específico. Então é isso, pessoal. A gente vai chegando ao fim de mais uma edição nesse começo de semana. E conta aí pra gente nos comentários o que vocês acharam desse novo quadro de Giro Jurídico. E como sempre, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente, mesmo estando no fim do ano, hein? A Gisele, Dali Viegas, Shirley, Bela, Kel Pimentel, Reinaldo, Kaique, Felipe Calou e Laitarde. Muito obrigado a todos. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar a gente com 5 estrelas, porque isso ajuda demais. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.leria. Então é isso. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.